Seu Direito, o programa que cuida do consumidor. Estamos começando o terceiro e último bloco do programa Seu Direito de hoje. E mais uma questão. Dr. Tardan, vender bens para pagar dívidas pode ser uma boa solução? Depende da natureza do bem, né? Imagino que se você só tem a sua única casa própria, vendê-la para pagar uma dívida de cartão de crédito, eu não faria essa recomendação nunca. Agora, vender um carro que você tem que pagar o IPVA, seguro, manutenção, para pagar uma dívida que vai te criar um constrangimento, inclusive que pode inviabilizar o emprego, eu recomendaria. Então, tem que analisar cada situação. Depende do bem. Depende do bem, né? Se você não faz sentido você vender a sua única casa para pagar uma dívida, mesmo que muito grande, no cartão de crédito. Não faça isso, porque o cartão de crédito, se ingressar com uma ação judicial para cobrar a dívida, não conseguirá alcançar esse teu patrimônio, casa, em razão da dignidade da pessoa humana, direito de residir. Doutor André, Pois não. a pessoa recebeu aquele aviso de débito do SPC ou do Serasa, né? Essa dívida, ela pode ser quitada diretamente num desses dois órgãos ou ele tem que pagar na loja que ele fez a dívida? Ele tem que se dirigir até a loja, o credor, porque esses órgãos, na verdade, eles só administram, né? Eles são administradores, no caso. Então, a pessoa tem que se dirigir até a loja, o credor, e estar fazendo essa negociação diretamente com o credor. Aí é importante a gente observar, via de regra, né, o credor entrega isso para um escritório de advocacia ou um advogado autônomo para efetuar essa cobrança. A jurisprudência e a própria OAB conseguiu uma autorização judicial que o advogado que faz a cobrança em nome desse credor, tem direito de colocar honorário sobre a dívida do consumidor. Ou seja, você está devendo R$100. E aí você é chamado a um escritório de advogado, foi notificado em nome do fornecedor, aquele advogado chamou para compor aquela dívida. Hoje, reconhece-se que esse advogado pode cobrar honorários advocatícios. Afinal de contas, quem ensejou a movimentação, né, de trabalho por parte do advogado e o ônus do fornecedor foi esse consultor inadimplente. Porque lá no passado, né, o Sistema Nacional de Direito do Consumidor entendia que isso seria uma prática abusiva. A OAB entendeu, com autorização judicial, que o advogado tem direito de cobrar honorários advocatícios. Evidentemente que esses honorários devem ser razoáveis. 20%? Entendo que qualquer coisa acima de 20% é absolutamente abusivo. Então, deixa eu fazer a última pergunta e depois vamos às perguntas aqui dos nossos internautas. O consumidor pode procurar o PROCON para ajudar na negociação dessas dívidas, doutor Sadi? Pode e deve. Né? Que além dos postos do PROCON, né, na sede do órgão, lá localizado na Avenida Rio Branco, 25, quinto andar, né, nós temos também lá uma parceria com o Serviço Central de Proteção ao Crédito, que você pode ir lá consultar também se você está no cadastro ou não. E lá mesmo nós já temos um programa estabelecido, muito interessante, chama-se Expressinho, onde as empresas que mais reclamadas colocam baias e funcionários seus ligados ao sistema das suas empresas para resolver imediatamente ali o problema do consumidor. Né? Então, esse é um projeto que tornou realidade, que é um programa que foi até escrito no Prêmio Inovare, que é muito interessante, onde os maiores, as empresas mais reclamadas estão lá para resolver ali diretamente com o consumidor. É Light, é Bradesco, é banco, são essas empresas, Oi, telefonia, assim, que os casos que têm mais reclamações resolve na hora ali. Além do atendimento do dia a dia do PROCON, nós temos esse expressinho com as empresas dentro do PROCON, fazendo esse atendimento já diretamente, o que facilita, né, o que ganha tempo, né? E, além disso, nós promovemos mutirões em praças públicas, na rua, onde nós chamamos empresas e sempre os serviços de proteção ao crédito, esses bancos de dados, onde as pessoas veem se estão inadimplentes, se estão devendo e já negociam ali mesmo com as empresas as suas dívidas.
Vamos passar agora a algumas perguntas dos nossos internautas. Para começar, a Silvana Lemos de Realengo. Estou com débito na faculdade e queria saber, quando chegar em 5 anos, esse débito sai ou continua? E começa a contar a partir do dia que fiz inscrição da faculdade para fechar os 5 anos ou não, doutor Tardan? Essa pergunta enseja aí uma série de questões, né? Primeiro, que a dívida não está atrelada à conclusão da faculdade, né? A dívida depende do período que ela esteja. Não pagou um determinado período letivo, a partir do momento que ela não pagou, a faculdade pode negativar o nome. E o prazo começa a fluir a partir do momento que negativou. Se ela está no último ano da faculdade e deixou de pagar o último período, que é mais comum, né, a faculdade pode negativar e ela nem precisa mais fazer o curso, né, a matrícula, e ela vai concluir o curso, mas continua devendo, portanto negativada. Depende do momento. Não está atrelado ao curso. Está atrelado ao não pagamento. Agora, se você está no início ou no meio da faculdade e não efetuou o pagamento do período letivo, a faculdade, independentemente de negativar o seu nome, o que ela vai fazer? Ela não fará a matrícula para o próximo período letivo. E isso está amparado por lei. Então essa pergunta aqui é interessante. Ó. O Nelson Luiz de Ramos diz o seguinte: estou procurando emprego e quero saber se a empresa pode negar uma vaga por eu estar com o nome no SPC ou Serasa. Posso perder o emprego por estar com o nome sujo, doutor Tardan? Seria um constrangimento ilegal, né, esse argumento. Mas, cá para nós, o empregador não dirá para esse candidato que essa é a razão. Entendi. Efetivamente isso acontece nas internas da empresa. Não, a empresa não dará essa declaração, não vou te empregar porque o seu nome está negativado. Ela não fará isso. Mas, efetivamente, lamentavelmente, isso ocorre. O cadastro é consultado. Mas não é legal a empresa fazer isso. É abusivo. Vamos dizer, é abusivo. Por exemplo, seria mais ou menos o trabalhador que propôs uma ação em face do seu empregador não conseguir emprego no próximo empregador. A Justiça do Trabalho não permite consulta exatamente para evitar isso. Mas a gente sabe que também acontece. O débito do consumidor inadimplente no sistema SPC Serasa certamente é consultado pelos empregadores e isso é motivo de não emprego, mas não é declarado. Acontece muito esse tipo de reclamação, doutor? Sim, sobretudo na área bancária, com gerentes de banco e com os próprios bancários, né? Eles, em tese, realmente não podem ter nenhuma restrição em crédito e cargos também de gerência, enfim. Tem muita reclamação mediante Agora, isso. Heleno, uma questão importante aí para a gente acrescentar. Para quem pretende fazer concurso, isso é declarado no edital. Aí é totalmente legal, né? O candidato a concurso que está com o nome negativado não tomará posse se o nome dele estiver negativado. Isso é bem consta no diferente edital. do emprego, né? É bem diferente, Isso. né, doutor Sérgio? Esse processo seletivo é um processo, né, seletivo de trabalho, não é uma relação de consumo. Existia antigamente na CLT uma restrição aos bancários não poderem trabalhar no banco se eles estivessem com o nome negativado. Né? Isso foi revogado e criou uma jurisprudência. Hoje é discriminatório você não aceitar um funcionário por estar negativado. E vamos aqui à última pergunta enviada pela Lara Soares de Realengo. Não encontro a pessoa para a qual passei um cheque que voltou por falta de fundos. O que posso fazer para pagar este cheque e regularizar a minha situação, doutor Tardan? É uma situação bastante difícil, né? Quando o devedor não sabe a quem pagar ou como pagar, existe uma solução jurídica para resolver isso. Se chama consignação em pagamento. Mas é uma ação que, por exemplo, está afastada da possibilidade de propositura no juizado especial, na justiça comum. Se a dificuldade persistir, o caminho, se ela não tem condições de procurar um advogado para resolver isso, é procurar a Defensoria Pública. Doutor André, em relação a isso, a pessoa emitiu o cheque para uma outra pessoa, o cheque voltou, e aí? Como encontrar essa pessoa? Como negociar essa dívida? Exatamente como o doutor Tardan falou. O único meio que eu vislumbro seria a propositura dessa ação judicial. Ele depositaria esse dinheiro em juízo, né, deixaria à disposição e pediria uma liminar para estar realmente tirando o nome dele do SPC e Serasa mediante a boa-fé que ele demonstrou ao juiz em estar realmente quitando a dívida. Quer dizer, ele está tentando achar né, a pessoa Exatamente. para negociar e não está conseguindo. Exatamente. E salvo engano, aí
o doutor do PROCON vai poder esclarecer para a gente. Eu acho que nesses casos que o próprio SPC e o Serasa, eles entendem que essa empresa realmente está havendo muitos casos que não estão conseguindo localizar, salvo engano, essa própria empresa é descredenciada desses órgãos de proteção de crédito. Agora, O que acontece, na verdade, você tem, antes de você localizar o cheque, você tem ainda a possibilidade de chegar no banco, pedir a microfilmagem e o banco intermediar a procura desse cheque para você. Caso ele encontre, ele intermedia, telefona-se um para o outro, ou troca, e ele faz essa intermediação administrativa simples. Caso não haja, você tem que entrar com uma ação, porque quando já estiver no Banco Central, só com uma ação devido ao sigilo bancário. Agora, Né? Então você tem que entrar com uma ação para poder resolver isso. ainda existe uma terceira possibilidade aí de solução, se o consumidor sabe para quem ele passou o cheque. O cheque é um título, né, ao portador. Então, se ele sabe para quem ele passou o cheque, e ele pede, se ele tem uma nota fiscal ou algum documento que identifique que aquele cheque está atrelado àquela dívida, ele pode pedir uma carta de declaração de quitação deste que recebeu o cheque. E essa carta já é suficiente, porque é possível que esse credor tenha colocado o cheque numa factory, por exemplo, e a factory desapareceu com o cheque, ou foi extraviado, que é muito comum. Então, essa carta, quando ele consegue identificar a quem passou o cheque, se esse credor concordar em dar uma carta de quitação, isso é suficiente para ele resolver essa pendenga. Perfeito. Agradecer então a participação do Dr. André Botelho, advogado e representante da OAB RJ. Mais uma vez, obrigado pela presença e até a próxima. Muito obrigado, sempre uma honra. Agradecer, participou com a gente pela primeira vez o Dr. Sadi Mota, que é advogado e diretor do PROCON RJ. Obrigado pela presença e até a próxima também, amigo. Obrigado a você, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer foi todo meu. Professor Jorge Tardan, advogado especialista em direitos do consumidor e professor universitário. Obrigado pela presença, amigão, e até a próxima. Sempre uma honra. Obrigado a todos, colegas. E agradecer também a equipe do programa. Na câmera, Tunay Caldeira, no áudio, Maciel Amaral e na produção, Renata Henrique. Até a próxima edição do nosso programa Seu Direito. Seu Direito, o programa que cuida do consumidor.